Ufa! São Hugo, porque o Hugo ontem, se ele não tivesse lá uns 3 a mais... 500 mil reais, hein? Valeu a pena? Valeu a pena. O melhor investimento ontem foram os 500 mil reais. Foram os 500 mil reais no Hugo. Ontem não tinha nada, bolsa, nada. Nada rendeu mais do que esses 500 mil que o Corinthians aplicou no Hugo. Né? Então... Que dinheiro bem Se o Corinthians for para a final, o vice-campeão leva 31 milhões de reais. Olha que investimento com 500 mil. Entendeu? 500 mil que você está vivo num negócio que você pode ganhar no mínimo, porque o campeão leva 73 mil. E aí tem gente... Peraí, então já garantiu 31 milhões? É milhões. Já garantiu 31 milhões? Não. Se ele chegar quem vai à final, quem for a decisão. O vice ganha 30. Ah, sim, então ainda falta mais 4. Mas assim, o Corinthians só está vivo e outra. E o que o Corinthians já se utilizou do Hugo para chegar até onde chegou, que o Corinthians já ganhou, né, já pagou o que foi... investido aí no Hugo nessa multa aí ao Flamengo. Bom, sobre o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele saiu ontem do Sub-20 e foi para o profissional. E ontem ele precisava mostrar serviço. O que ele fez? Ele fez o que a gente não vê mais ninguém fazendo no futebol brasileiro. Ele colocou um time no ataque, colocou um time com 3 atacantes, um time jogando de forma vertical, que ele não se corrompa, né, na carreira daqui para frente. Acredito que não. É muito difícil, mas que ele tem essa ideia, porque é isso que a gente está realmente precisando. Foi um Flamengo bem parecido com o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, no qual ele se espelha. A questão é um ritmo de jogo com um calendário apertado, que ele não vai conseguir jogar sempre assim. Mas a ideia é ótima. Mas o Flamengo, que tem um elenco gigante, um elenco de peças, você até pode trabalhar mais essa ideia. Então, pelo menos isso foi legal. Do outro lado, o Ramon, que eu tenho elogiado aqui em algumas circunstâncias, ontem ele foi um desastre. Discordo. Ontem, o filho dele ontem, porque uma coisa é você preservar o elenco, Salazar, pensando no jogo que é o mais importante contra o Internacional. Não foi isso que ele fez? Não, pera um pouquinho, mas... Como é que você... O Corinthians joga melhor como? É impossível você ter o Fagner numa linha de 4. E por que ele pôs o Fagner? Né? Diga. Porque o Fagner está fora do jogo de sábado. Não, ok, mas... preservou o Mateuzinho. Mas você não poderia Brasileirão? Você não poderia montar uma linha de 3 ontem? Ele não conseguiu consertar o time no segundo tempo. Mas ele não vem jogando com linha de 3 mais. Não, mas... Os últimos jogos todos com linha de 4. Mas com o Fortaleza, linha de 4. Mas com o Fagner, tá claro e evidente. Ele deixou uma avenida por ali. Eu concordo que com o Fagner tem ficado uma avenida. Só que a prioridade não é o Brasileirão. Não, da parte da prioridade, ok. Mateuzinho, você vai jogar o Brasileirão, então você descansa. Bidon, Brasileirão, você descansa esse. Quem mais? Yuri Alberto, descansa. Kaká, descansa. Bidu, descansa. Ele pôs todo mundo para descansar. Prioridade não é Brasileirão. Mas o time que ele pôs em campo foi um time completamente desfigurado de postura tática. De postura tática, Salazar. Mas segurou, hein? De postura tática. Mas não fosse o Hugo, o Corinthians tinha passado um dos maiores vexames da história. Eu concordo com você, só que eu pondero essa questão. O Flamengo jogou com o que tem de melhor para o momento, porque essa aí é a prioridade do Flamengo agora. Estou em casa, minha prioridade, vamos para cima, vamos com tudo. E o Corinthians entrou em campo assim, vou segurar o José Martínez, vou segurar o Carrilho, vou segurar o Bidon, vou segurar o Kaká, vou segurar o Bidon, vou segurar o Yuri. Peraí, então assim, era natural que o Corinthians fosse sofrer. Mas não, pera um pouquinho. Mas por que Garro e Coronado, então? Então, esse aí porque ele queria testar os dois juntos. Tanta gente cobra. Você vai testar contra o Flamengo? Aí não, mas ele vai testar quando? No Brasileirão? Não, mas não dá. Não, no Brasileirão não. Ontem era uma semifinal da Copa do Brasil. Cara, eu acho que ele tratou a Copa do Brasil como algo secundário e eu acho que ele tá certo. Você pode tratar como algo secundário, sim. Você pode tratar como... Não, mas o time que ele montou para jogar foi um time completamente vulnerável. Concordo, completamente então, vulnerável. Pera um pouquinho. Por que disso? Com orientação tática dentro do primeiro tempo, ele poderia ter corrigido algumas situações. Vocês vão continuar falando sobre esse tema. Respira mais. Continuando, debate. É assim, isso colocado, não é? Claro, há uma divergência aqui de pensamento. Eu entendo o Garrafa, eu até concordo com o Garrafa. Eu só acho que era um risco que o Corinthians tinha que passar. Com a prioridade do Brasileirão, ia sofrer mesmo. Quando você tem um time, eu não acho que é tudo tática, porque vamos sofrer foi pouco. Eu acho até que você vai concordar comigo. Sofrer foi pouco que passou a torcida do Corinthians ontem. Mas eu acho que você vai concordar comigo. Quando você tem alguns amigos, eu andei ligando para saber se os caras estavam vivos. Um aqui é que estava passando mal. Teve o Pascoal que veio aqui e falou, que bom te ver aqui. Mas, Garrafa, quando você tem um time... O que aconteceu no primeiro tempo... O que aconteceu foi um amasso, um atropelo. Quando você tem um time que tem Félix Torres, que para mim foi o pior jogador em campo, tá? Tenebroso, horrível, e eu sempre falei isso. Félix Torres, Hugo, Charles, Rian, dificilmente você vai ter uma saída de bola, uma transição. É muito jogador que tem dificuldade com essa questão técnica.
Só que ele tinha que escalar esses caras para preservar os outros. Ok. É por isso que eu pondero a minha crítica. Você repara que quando ele colocou Carrilho, José Martínez, Yuri Alberto, quando ele colocou os caras, mudou. O Flamengo chegava, mas o Corinthians também chegou. O jogo ficou equilibrado, criava chance lá, criava chance aqui, duas na trave lá. Então mudou. Você entendeu? O Salazar tinha condição de montar um time mais equilibrado, mesmo com essas peças. A distribuição das peças. Eu entendo e tenho dito que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tá? É claro e evidente. Eu tô surpreso com a sua opinião. Não, mas não é. É que você tá numa semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. A distribuição arriscou. Da forma que ele montou esse time para jogar contra o Flamengo foi um risco. Hoje, se tivesse tomado um 6-0, não haveria argumento para se sustentar de prioridade no Campeonato Brasileiro. Mas isto colocado, se é que existe essa possibilidade, foi uma derrota com sabor de vitória. Eu não sei, sabia? Não ficou o gostinho de que podia ter empatado? Não, mas tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer com isso é que o Corinthians conseguiu, com tudo o que aconteceu, sair vivo do Maracanã. Foi pouco. Perdeu de pouco. Pro Flamengo, moralmente... Você poupou um monte de gente, tomou uma pressão danada e veio conseguiu trazer com 1-0. É uma lucro. vitória, é uma derrota com sabor de vitória. Mas você até falou vitória. Se é que existe essa situação. É uma derrota que saiu barato, porque dá pra reverter. Saiu, mas eu ainda tenho aquela coisinha que no segundo tempo, cara, é o Hernandes, é o Romero ali embaixo da trave, duas bolas na trave... Porque entraram algumas peças... 2-1 no próximo jogo, vai pra pênaltis. Entraram algumas peças e aconteceram algumas correções de posicionamento. Hugo consagra. O sistema foi bom. É isso, 2-1 no próximo jogo, vai pra pênaltis, Hugo consagra. Chega de pênalti. Consagra, Hugo! Mais? A gente vai, vamos pro break, a gente vai falar muito ainda desse jogo, o Gazeta Esportiva também vai mostrar uma reportagem sobre o garoto Estevão, a preparação do Timão pro Brasileirão e muito mais. Vamos falar do Corinthians, o Corinthians que perdeu para o Flamengo ontem na Copa do Brasil pelo placar de 1-0, ficou barato para o Coringão, né? Não fosse o goleiro Hugo Souza, o Corinthians teria perdido por mais gols de diferença. Hugo Souza foi o melhor jogador em campo. Fez defesas impressionantes o Hugo. Valeu a pena cada centavo que o Corinthians pagou para ter o Hugo Souza, né? O Corinthians pagou R$500 mil para ter o Hugo Souza na partida de ontem, como multa, porque o Corinthians ainda não pode comprar o Hugo Souza, só pode comprar o Hugo Souza em definitivo a partir do dia 10 de outubro. Certamente, no jogo de volta entre Corinthians e Flamengo, que está marcado para o dia 20 de outubro, Hugo Souza já será oficialmente jogador do Corinthians. O Corinthians vai ter que pagar mais €800 mil para ter o Hugo Souza em definitivo, mas é claro que vale a pena, porque ele tem jogado muito. Fez grandes defesas no jogo de ontem. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians teria perdido por mais gols de diferença. E com isso, o Corinthians está vivo na Copa do Brasil. Vivo mais do que nunca. O técnico Ramon Dias, ele assumiu a culpa pela escalação, ele tentou escalar o Igor Coronado e o Rodrigo Garro juntos, porque ele entendia que o Corinthians conseguiria mais posse de bola escalando os dois meias de armação, mas ele acabou perdendo o meio de campo, acabou perdendo a marcação no meio de campo, e na entrevista coletiva ele assumiu a culpa, assumiu a responsabilidade, dizendo que pensou em uma coisa, mas o time acabou fazendo outra, e aí acabou sendo surpreendido pelo time do Flamengo. É claro que tudo serve de aprendizado, tudo serve de experiência. Agora o Corinthians pensa no jogo da volta, o Corinthians está vivo, né? Para o jogo da volta, vai ter que vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação, ou então 1 gol de diferença para levar a partida para a decisão por pênaltis. E se levar a partida para a decisão por pênaltis, aí, meu amigo, aí fica fácil, porque o Hugo Souza certamente vai pegar pênaltis contra o Flamengo se a decisão for por pênaltis. Mas esse é assunto só para daqui 17 dias, né? Hoje, dia 3 de outubro, o Corinthians joga contra o Flamengo só no dia 20 de outubro na Neoquímica Arena, depois da data FIFA. Antes, o Corinthians pensa no compromisso do próximo sábado contra o Internacional de Porto Alegre, jogo da Neoquímica Arena. Todos os ingressos já foram vendidos. Absolutamente todos os ingressos já foram vendidos. Não tem mais nenhum ingresso
o torcedor corintiano vai lotar ou superlotar o estádio da Neoquímica Arena em Itaquera para empurrar o time do Corinthians para mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa desta vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Agora pega 2 jogos seguidos dentro da Arena, né? Joga contra o Internacional e joga também contra o Atlético Paranaense no dia 17 de outubro. Para esse jogo contra o Internacional, o Corinthians não terá o Romero, que está suspenso, foi expulso na partida contra o São Paulo, tomou o 3º cartão amarelo, na verdade, né? Na partida contra o São Paulo, assim como o Fagner, este sim expulso contra o São Paulo, e o André Ramalho também expulso no clássico contra o São Paulo. Os 3 jogadores vão desfalcar o time do Corinthians na partida contra o Internacional de Porto Alegre. E por não ter o Romero, é que o Corinthians pode ter desde o início, pela primeira vez, o Memphis Depay vestindo a camisa do Corinthians. O Corinthians está preparando, aproveitou que o Memphis Depay não foi inscrito na Copa do Brasil, né? Ele não jogou a partida do Rio de Janeiro, não viajou para o Rio de Janeiro, e o Corinthians fez um cronograma especial para o atacante durante esta semana, né? Este trabalho, este cronograma especial, o trabalho de recondicionamento físico, de condicionamento físico, visa ter o Memphis Depay desde o início da partida contra o Internacional no próximo sábado, né? Não sei se o Memphis tem condições de jogar de titular 45 minutos. Contra o São Paulo, assustou, né? Contra o São Paulo ele entrou e não jogou bem, né? Estava muito fora de sintonia em relação aos outros jogadores do Corinthians. Mas desta vez, quem sabe, com uma semana a mais de treinamento, de condicionamento físico, ele não possa estar melhor condicionado, mais bem condicionado. Quem sabe ele não consiga acompanhar quem sabe ele não consiga ter condições de começar jogando. Seria muito importante, seria o titular ao lado do Yuri Alberto. Ontem, o técnico Ramon Dias também falou sobre o Thales Magno. Ele disse que o Thales Magno está perto de voltar ao time do Corinthians. Ele disse que o Thales Magno está se recuperando muito bem, e já para as próximas partidas ele vai ter a melhora, que ele está muito contente com a boa recuperação do Thales Magno. Então que o Thales Magno deve retornar ao Corinthians junto com o Alex Santana. Os dois estão fazendo trabalhos específicos de recuperação de contusões musculares. Mas os dois não devem jogar contra o Internacional, eles só devem estar à disposição depois da data FIFA na partida contra o Atlético Paranaense. Aí sim o Corinthians terá o elenco completo para a sequência decisiva do Campeonato Brasileiro. Quero informar a vocês o seguinte. É isso aí, fiel torcida. Vocês estão vendo a mídia aí rasgando elogios ao Flamengo, dizendo que o Corinthians, né, ficou barato essa derrota de 1-0. Poderia ter sido 4-5. Vou falar uma coisa pra vocês. Valeu cada centavo que o Corinthians pagou para ter o Hugo Souza ontem, né, na partida do Maracanã. O que esse goleiro pegou, né? O Neneca vem desempenhando um excelente resultado, né, à frente do gol do Corinthians. É um grande jogador, é um grande goleiro, além de jovem, tem uma personalidade, sabe, muito grande. Então, assim, o Corinthians ontem, né, deixou de levar uma goleada para o Flamengo. É claro, no segundo tempo criou oportunidades, mas agora é bola para frente. Vamos torcer para que o Ramon Dias possa montar uma estratégia no jogo da volta e que o Corinthians consiga essa grande classificação. E falando agora sobre o Tite, muitos jornalistas estão dando conta de que será que o Tite vem para o Corinthians 2025? E a torcida, no momento, não tem nada. Não tem nada, até porque o treinador acabou de sair do Flamengo, né? Vai passar férias com a família. Mas assim, na próxima temporada, eu não descartaria essa possibilidade de retorno do técnico Tite. Quero saber de vocês. Vocês aprovam esse retorno do Tite? O que vocês acham? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Até a próxima.